Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo de primeiras impressões do projeto Mid-Cício 2017 e dessa vez falar da nova série original da Netflix, Punho de Ferro. Se você está vendo o canal pela primeira vez, primeiras impressões não é uma crítica elaborada, e sim realmente primeiras impressões de um piloto. Toda vez que eu assisto o primeiro episódio de uma série, eu venho aqui e falo o que eu achei, o que me surpreendeu, a expectativa que eu vou criar sobre a série depois desse episódio. Então é muito mais para falar de como eu enxerguei o primeiro episódio, de como eu enxerguei o piloto. Punho de Ferro, né, mais uma série da parceria Marvel e Netflix, né, Netflix e Marvel, depois do grande sucesso de Demolidor, né, da primeira temporada, que fez muito sucesso mundo afora, né, todo mundo curtiu aquela primeira temporada. Já tivemos Jessica Jones e tivemos o Luke Cage, né, ano passado estreando, inclusive Demolidor já está na sua segunda temporada. Por causa de todo esse sucesso, né, e principalmente do Demolidor, muitas pessoas criaram expectativa sobre o Punho de Ferro, porque essa é a última série antes da Netflix lançar Os Defensores, que vai ser a série de equipe da Netflix, que vai juntar Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e, é claro, o Punho de Ferro. Essa série, né, a Netflix ficou até com medo de lançar o Punho de Ferro. Por quê? Porque a série ela é o lado místico. Enquanto as outras três são muito realistas, né, até mesmo o Luke Cage tendo a super força, todas as três séries são mais realistas, são mais pés no chão. Enquanto o Punho de Ferro mexe com o misticismo, e depois do sucesso de Doutor Estranho no cinema, muitas pessoas ficaram com a expectativa do que poderia acontecer com o Punho de Ferro. Então, antes de começar as gravações, tinha uma grande dúvida se realmente a Netflix ia colocar para frente a série Punho de Ferro. Ficou até meio assim, porque ano passado estreou o Demolidor, né, e teve o Justiceiro, e já confirmou a série do Justiceiro. Muitas pessoas acharam que a Netflix ia botar de lado o Punho de Ferro e ia colocar o Justiceiro na prateleira, mas não foi o que aconteceu. Lá fora, né, muitas pessoas que assistiram a série criticaram, a crítica foram muito negativos. Algumas pessoas que assistiram aqui no Brasil também já viram antes, né, porque elas conseguem ver antes de estrear na Netflix. Também não vi muitas críticas positivas. Inclusive, né, se você acompanha o canal, se você gosta do canal, você gosta das minhas primeiras impressões, das dicas de série que eu dou na Netflix, faça a Netflix saber que esse canal existe, porque muitas pessoas já assistiram a série, pessoas que nem falam tanto sobre série já assistiram, porque a Netflix liberou, e eu já mandei várias solicitações para a Netflix para poder ver os episódios antes e ainda não consigo. Se eu pudesse, né, se eu tivesse assistido antes como todo mundo, já tinha muitos vídeos sobre o Punho de Ferro aqui no canal, mas infelizmente eu assisti, né, estreou na sexta-feira nessa correria toda. Então muita gente fez uma crítica, então baixei meu sarrafo, coloquei o sarrafo lá embaixo, né? Para quem me acompanha, quando eu digo que o sarrafo é igual o salto em altura, o salto com vara, né? Às vezes eu crio uma expectativa sobre uma série, eu coloco o sarrafo lá em cima e acabo me decepcionando. Como o Punho de Ferro, as críticas estavam muito negativas, eu não li as críticas, só vi as manchetes e vi algumas manchetes que até que eu não conseguia muito entender, né? O produtor lá, o responsável pela série, dizendo que uma das culpas da série está sendo perseguida é por causa do Trump, por causa da etnia do protagonista. Então vi essas manchetes e o sarrafo desceu um pouco. Porém, eu gostei do piloto, eu já assisti 2 episódios, o primeiro e o segundo episódio, eu gostei do que vi, eu me apeguei ao piloto, né? Então eu não entendi ainda muito bem essas críticas negativas, e junto ao público, a série ela vai melhorando conforme os episódios. No banco de séries, as notas vão aumentando episódio após episódio, no IMDb também. Episódio após episódio as notas vão aumentando. Então eu não consegui entender essas críticas negativas. Para quem não sabe, né, eu já falei tanto e não falei a sinopse da série, né? O Punho de Ferro, né, ele é o Danny Hade, que é protagonizado pelo Finn Jones, ele mesmo que era o Loras, né, de Game of Thrones. Então o Finn Jones interpreta o Danny Hade, que é o Punho de Ferro. E o Danny, né, ele sofreu um acidente junto com a sua família de avião pelo Himalaia, e ele volta para Nova York 15 anos depois desse acidente. Só que ele volta muito como parecendo um andarilho, né? Parecendo realmente um mendigo, muito todo sujo, descalço. E ele vai até, né? O episódio começa ele indo até a empresa que era do pai dele, nas empresas Rand, que tinha uma parceria com o Harold. E o que acontece? Na realidade, não ficou muito explícito. Eu acho que a empresa era do pai dele, né? E o Harold toma conta após a morte dos pais dele. Isso não ficou muito claro, mas eles pareciam serem muito amigos, o pai dele e o Harold. Quando ele volta, né, ele descobre algumas coisas e ele encontra na presidência dessa empresa, né, o Ward
né, que é interpretado pelo Tom Pelphrey, e a Joy, que é interpretada pela Jessica Stroup. Os dois são filhos do Harold, né, e eles estão tomando conta da empresa, eles não reconhecem ele, indo expulsa, né, e ele é expulso e foi tratado muito mal, e ele não tem como, né, provar que ele realmente é o Danny. O Punho de Ferro, né, que é uma história em quadrinho, parceria Marvel e Netflix, quem me acompanha aqui sabe que eu não sou muito de ler quadrinhos, então eu não faço ideia quem é o Punho de Ferro. Eu nunca li nada sobre os Punho de Ferro, e quando a série ficou que ia sair a série aqui pela Netflix, né, eu li algumas coisas, mas eu não quis ler muito mais. Por quê? Por causa que eu queria ter essa surpresa. Às vezes, olhando por esse lado, eu até acabo entendendo alguns fãs que fizeram a crítica ficaram decepcionados, porque às vezes pode ser que eles esperavam algo que tinha muito a ver com o quadrinho, por ser esse lado místico, por ser esse misticismo, por ter muito esse lance da magia, e nos primeiros episódios isso não é muito entregue. Realmente é até um pouco confuso, mas dá para conseguir entender. Não é aquele confuso que você fica perdido ao assistir o piloto. Então, assim, por eu não saber nada do Punho de Ferro, por não saber nada do Danny Rand, eu não fiquei decepcionado com isso. Pelo contrário, eu gostei desse suspense, né, esse lance do avião cair, ele junto com seus pais, ser treinado pelos monges, cai no Himalaia, só que ele é treinado pelos monges que é de uma... Não vou dizer que é uma realidade paralela, mas é em outro mundo, né? Meio que a gente assistiu em Doutor Estranho, então tem outros mundos além do nosso, então ele foi treinado nesse mundo, ele voltou lutando muito bem, né? Ele é um baita lutador, podemos dizer, de Kung Fu, então isso me envolveu, eu gostei disso, eu não vi problema nisso, e realmente eu não entendi as críticas negativas, essas manchetes negativas, porque eu gostei do piloto, e gostei do segundo episódio, e tô gostando da série. Então, eu tô feliz com o que vi. Eu, como eu disse, eu baixei o sarrafo, então não estava esperando muita coisa e me surpreendi. O que acontece também, que muitas pessoas criaram expectativa sobre o Punho de Ferro, muito por causa da primeira temporada de Demolidor, que na minha opinião é a melhor de todas as temporadas, de todas as séries de parceria Netflix e Marvel, é a melhor. Mas o Punho de Ferro, o Demolidor, ele é muito bom porque ele tem um baita vilão que é o Senhor do Crime. Isso ajudou o Demolidor a se tornar a série que se tornou, e tinha um personagem na primeira temporada, né, que tinha a ver com esse misticismo, então isso envolveu muito, então criou essa expectativa sobre a série Punho de Ferro. O Danny, o Finn Jones, interpretando o Danny Rand, tá bem, na minha opinião, não compromete, eu gostei do que vi, sabe? Eu vou dar os pontos negativos ainda no vídeo, né? Então, eu pensei que ia falar pouco, já tô falando pra caramba aqui. Ele tá bem, ele consegue... que, como eu posso dizer, ele convence como o Danny Rand. Eu vi que as pessoas reclamaram da etnia, eu não faço ideia, porque como eu não li os quadrinhos, mas a reclamação da etnia para mim não entende. Alguns amigos que conhecem o quadrinho dizem que a reclamação da etnia não tem muito sentido. Se você realmente sabe a fundo porque estão reclamando da etnia, pode comentar aqui no vídeo, não tem problema nenhum. Outro personagem, né, que eu acabo dando destaque é o personagem do Ward Mitchell, né, que é o atual presidente da empresa Rand, que é uma espécie de, como eu posso dizer, um aprendiz de vilão, e é um vilão muito interessante. E por ele ter esse nome Ward, muitas pessoas acabaram zoando, né, porque tem o Ward do Agents of S.H.I.E.L.D., né, da Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que é o Ward, e a gente odiava, a gente odeia esse personagem, né, e esse Ward, ele é aquele vilão que é criado pra gente odiar ele, que é criado pra gente não gostar dele, e esse papel, o ator, que é o Tom Pelphrey, fez muito bem. A gente odeia o personagem, é um personagem que logo de cara você não gosta dele, e no decorrer dos acontecimentos você acaba não gostando dele. Outro personagem que eu queria dar o destaque é o personagem da Colleen Wing, que é interpretada pela Jessica Weinmich, né? Ela é uma jovem que encontra com o Danny num momento, ela dá aulas de autodefesa, de defesa pessoal. É um personagem que eu acho que tem muito para desenvolver e se tornar muito interessante dentro da série. Outro ponto que eu achei muito interessante da série, como o Danny, né, ele tá andando como um mendigo, como um andarilho, você vê o preconceito das pessoas nitidamente. Ele é tratado com desdenho ao tempo todo, sabe? Quando ele chega na empresa que é do pai dele, que na realidade é dele, é tratado como marginal. Nas ruas ele é tratado como marginal. A própria, em alguns momentos dele com a Colleen também é tratado porque ele tá andando sujo, andando descalço, e isso me sensibilizou, isso me tocou muito. E eu acho que as pessoas tinham que olhar também
esse lado da série, como nós somos preconceituosos, né, só com o nosso visual, sabe, com o que a gente vê, com o que a gente olha, a gente já monta um preconceito só com o que a gente está enxergando, e a série tratou muito bem sobre isso e eu gostei disso. Sobre o lado místico, sobre o lado do misticismo, ela não foi muito a fundo, então pode ser que isso tenha decepcionado algumas pessoas. A mim não. São 13 episódios e dá para trabalhar muito bem isso. Então assim, nos 2 primeiros eu gostei, e faz a série, mesmo a gente sabendo que ele é o Punho de Ferro, a gente fica com a dúvida se realmente ele tá falando a verdade, se ele é louco, se tem uma coisa meio psicodélica, e eu gostei disso da série. 2 pontos que eu posso dizer, considerar negativo, 2,5 eu vou falar assim, mas assim, um ponto foi a luta. A primeira luta ela me decepcionou, de verdade, sabe? As coreografias da luta não foi tão boas, eu esperava mais, assim, Demolidor foi muito boa, e já, a gente já vai tratar Kung Fu, que é aquela luta mais coreografada, poderia... na primeira luta que acontece, ser melhor trabalhado, e não foi. Mas no decorrer do episódio foi melhorando, então isso não compromete, isso não foi problema nenhum para mim. Outro ponto que algumas pessoas podem reclamar, que é os efeitos especiais. Gente, eu assisto Once Upon a Time, tá? E eu não reclamo dos efeitos. Eu reclamo, mas eu aceito os efeitos especiais de Once Upon a Time. Então eu não vou reclamar dos efeitos de Punho de Ferro, sabe? Temos que lembrar que é uma série com 3 episódios, com elenco, com a parceria. Isso é caro para se fazer. Então, assim, você reclamar dos efeitos, até você pode falar que o efeito tá ruim, tem uns detalhezinhos dos flashbacks que pode nos irritar, mas não compromete a série em momento nenhum. E o outro ponto, que isso eu acho que foi muito mais pessoal, eu achei o roteiro um pouco óbvio. 2 coisas acontecem no primeiro episódio, que antes de terminar eu já sabia que isso ia acontecer. Eu não sei se é tão óbvio para todo mundo perceber, mas por quanto a gente assiste muito série, eu assisto, a galera que acompanha o canal também, a galera que curte série, algumas coisas se tornam óbvias pra gente. A gente acaba sabendo o que pode acontecer, e nisso do roteiro teve 2 momentos que eu matei na hora, e o outro, na metade do lance, eu já entendi o que isso ia acontecer. Não compromete, pelo contrário, é legal às vezes você saber que é óbvio, mas tem um que é muito óbvio, que é tão óbvio que você... Esse é desnecessário por ser tão óbvio. O outro não. O outro passa meio batido, mas dá pra pegar, sim, com certeza. Num todo, eu gostei do piloto. Eu gostei dos 2 primeiros episódios que eu assisti. Vou fazer mais um vídeo aqui no canal. Vou maratonar, né? Depois de fazer esse vídeo aqui, de gravar esse vídeo, eu vou gravar mais 3. E vou maratonar Punho de Ferro. Vou tentar maratonar em 2 dias. Pra quem sabe tá entre domingo e terça-feira no ar a crítica com spoilers. Que aí eu vou fazer com spoilers, vou falar tudo o que aconteceu. E pra gente também desenvolver o que a gente achou bom, o que a gente achou ruim, e talvez eu faça mais um vídeo, mas esse eu não vou prometer para vocês. E você que está assistindo, curtiu o primeiro episódio? Gostou do piloto? Tá gostando da série? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, isso é muito importante, faz eu ficar feliz, faz o canal crescer, isso me deixa tão feliz, vocês nem imaginam. Siga minhas redes sociais, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera!